Bom dia, amadas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que alegria estar mais uma vez aqui nesse devocional com vocês. Tem sido maravilhoso esse tempo, né? De meditar com mais calma cada detalhe, cada tópico dos evangelhos, né? E por esses dias nós temos estudado o evangelho escrito por João. E hoje, o capítulo que nós vamos estar lendo, o tópico, fica no capítulo 7, a partir do verso 25, e a gente vai ler até o versículo 36. O título da mensagem que eu vou estar lendo hoje chama assim: Jesus é o Messias? Verso 25. A versão da Bíblia que eu vou estar lendo hoje é a Nova Versão Transformadora. Eu amo essa versão, ela é tão atual, ela é tão simples de entender. Eu gosto bastante. Hoje também tô aqui tomando meu cafezinho, não tô no quarto, tô aqui na mesa com meu pai, né? Ontem mesmo eu tava meditando em uma passagem que Jesus dizia que algumas coisas que ele falava, muitos não entendiam, né? Muitos não entendiam, mas aqueles que entendiam eram privilegiados. No Evangelho de Mateus, né? Ele falava por parábolas porque muitos não entendiam o que ele queria dizer. E eu estou aqui porque eu quero conhecê-lo, eu quero entender. E hoje ele derramou algo muito precioso no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim: alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem que procuram matar? Aqui está ele falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem, mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam para onde ele pretende ir. Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando falam: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir até onde eu vou? Gente, é muito interessante, né? Esse ano aqui no canal, eu e as meninas, a equipe responsável pelo canal, o Senhor colocou no nosso coração estudar o Novo Testamento, algo que o Senhor colocou no coração do pastor da minha igreja, meu esposo, né? Nós estamos estudando o Novo Testamento também, os Evangelhos, e por esses dias tem se pregado muito o Novo Testamento, né? Eu creio que o Senhor, ele quer se revelar para o povo, porque eu acredito, né, quando eu li esse texto, que muitos de nós, né, como esses judeus, eles estavam acostumados a estar na sinagoga, eles sabiam de cor e salteado, né, a Torá, o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles liam, eles sabiam de cor, mas aqui Jesus disse, né, vocês até sabem de onde eu venho, vocês sabem de onde eu venho, mas vocês não conhecem quem me enviou, né?
E o que nós podemos tirar do texto e trazer para os dias de hoje, né? Muitas vezes nós estamos anos dentro de uma igreja, né? Anos e anos e anos, e nós entramos no automático. Nós nos tornamos meros religiosos. Nós ficamos só preocupados com a liturgia. Muitas vezes ir à igreja regularmente se torna um desencargo de consciência para nós. Eu vou porque eu preciso ir. Parece que você está pagando um voto ou até uma penitência. Eu vou porque senão eu vou ser castigado. A gente começa a enxergar Deus de uma forma severa, né? Jesus veio para manifestar o amor dele, a graça dele. Porque esses religiosos, eles seguiam rigorosamente a lei. Eles eram muito severos com eles mesmos. Eles se preocupavam só em seguir toda aquela liturgia, mas eles não pensavam nas pessoas. E Jesus, ele veio. Primeiro ele começou a apresentar fazendo os milagres, né? Começou com um milagre no casamento. Eu creio que Jesus, ele veio com um plano, né? Um plano estratégico já dado pelo Pai, né? Ele atraiu as multidões pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas. Mas quando ele atraiu as multidões, né? À medida que a gente vai vendo os evangelhos, a gente vai seguindo para alguns capítulos, a gente vê Jesus no meio da multidão ensinando a palavra, ensinando os valores do reino. E muitas vezes a gente está há tantos anos na igreja e a gente perde Jesus de vista. A gente perde ele. A gente perde a essência, né? E quando Jesus ensina, ele traz ricos ensinamentos e valores que ao decorrer da nossa vida a gente perde. A gente se torna um cristão, um religioso, e a gente vai perdendo o temor, né? Como eu disse, a gente vai entrando no automático. A gente perde aquela sede e aquela vontade de estar na presença do Senhor, né? Quando Jesus fala, vinde a mim todas as crianças, porque eles têm um coração puro. E muitas vezes o nosso coração está cheio de conceitos, cheio de autossuficiência. E a gente se apega tanto àquilo que a gente já conhece, que a gente não dá espaço para Jesus entrar e fazer coisas novas na nossa vida. A gente não dá espaço. E por esses dias eu tenho passado por experiências muito profundas. E eu olho para mim e falo assim, Senhor, mas na altura do campeonato, eu com quase 42 anos de idade, eu tô aprendendo de novo tudo isso. Eu tô retrocedendo. Mas o Espírito Santo ministra no meu coração, não, filha, você tá me encontrando. Você está me achando. Porque a gente traz uma bagagem lá atrás, de 4 décadas, e a gente acha que tá tudo certo, que tem que ser da maneira que a gente aprendeu, né? Como os religiosos da sinagoga, né? Até os 5 anos, né? Para quem não sabe, as crianças até os 7 anos, eles sabem de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas não basta só saber. Informação não salva ninguém, conhecimento não salva ninguém. Mas o que salva é a gente aplicar na nossa vida e praticar aquilo que a gente aprende. A gente precisa praticar. A gente precisa replicar isso na nossa vida. Não só ter a informação, mas a gente precisa assimilar, melhor dizendo, tudo que a gente tem aprendido da palavra. Se precisar da gente se render, se humilhar diante do Senhor, a gente precisa. Se precisar a gente pedir perdão para alguém, a gente precisa ir pedir perdão. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Estar dentro de uma igreja não significa que a gente é perfeito e que a gente não tem falhas. Muitas vezes a gente precisa recomeçar.
melhor me expressando aqui, nós precisamos ter um coração ensinável. Precisamos ter um coração ensinável e quebrantado diante do Senhor. Porque é isso que vai nos fazer crescer. Não é só ter a nossa CPU e um monte de download de informações. Essas informações, elas precisam fazer efeito na nossa vida. Mas nessa manhã, o que eu quero profetizar na sua vida, que o Senhor não venha só levar informações para você, que a palavra de Deus não leve só informação, mas que a palavra do Senhor te leve revelação. Porque quando o Senhor se revela para nós, quando o Messias se revela para nós, a gente não quer mais saber dos milagres. A gente quer saber em conhecê-lo melhor e fazer a sua vontade. Me emociona. É um novo tempo. Eu creio que o Senhor, Ele está derramando um avivamento que vai invadir muitas casas, muitos lares, muitos corações. E vai ser um avivamento de batismo, de consciência e de arrependimento. Porque a gente precisa voltar à essência. As mulheres, elas precisam entender quem elas são, o papel delas dentro do lar, dentro das suas casas, dentro da sociedade. A gente não é feminista. A gente não pode levantar uma bandeira de dizer que a gente é autossuficiente, a gente não precisa de homem para nada. A palavra de Deus disse que não era bom que o homem fosse só. A gente foi chamada para habitar em família, para entender o nosso papel e para colocar os homens no seu devido lugar, para sermos mães segundo o coração de Deus, que encaminham nossos filhos para um futuro de paz, para uma geração que vai fazer a diferença, porque o inimigo está querendo acabar com a geração, está desconstruindo todos os valores da palavra de Deus. E o papel de nós mães é fazer a diferença. E o Messias, ele veio para revelar essas verdades. Não basta só conhecer, não basta só estar dentro de uma igreja. A gente precisa fazer a diferença onde nós estamos, como mães, como profissionais. Muitas vezes não é falando de religião, mas é com as nossas ações, sabe? Onde você chegar e tiver um ambiente de guerra, de contenda, você levar paz. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Eles não sabiam, né? Em Miqueias 5 dizia que viria. Vou ler o versículo para vocês. Mas tu, Belém Efratá, posto que a pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti, que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O reino de Jesus não é um reino passageiro, né? Nós estamos acostumados com governos que são passageiros. Esse ano é ano de eleições e pode ser que mude o governo, o presidente. Mas o Messias, ele veio estabelecer um reino eterno. Um reino que vai nos salvar, que vai nos resgatar da escuridão e das trevas. Nós precisamos sair do automático. Nós precisamos ser discípulos de Jesus e multiplicar essas verdades. Verdades que libertam, verdades que traz vida. Nós precisamos fazer a diferença. Eu achei tão interessante quando os judeus ficaram sem entender, mas ele vai para onde, né? Onde Jesus está agora? Ele disse que iria para os céus e iria nos preparar um lugar, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele nos daria um consolador que ficaria conosco até a consumação dos séculos. E nós temos que ansiar por essa volta.
Ele vai voltar para nos buscar, para morar com Ele. Esses dias meu filho é tão pequeno, ele tem só 7 anos. E ele teve um sonho. E eu falei assim, filho, você dormiu e sonhou? Ele falou assim, não, mamãe, eu tive uma visão. Desculpa. Eu tive uma visão. E eu falei assim, que visão? Ele falou muitos detalhes, mas algo me chamou a atenção. Ele falou assim, mamãe, eu vi Jesus. Eu vi Jesus e ele estava no trono. Ele estava no trono. Ele falou tantos detalhes, eu falei assim, não pode ser uma imaginação de uma criança. É o Cristo se revelando para aqueles que têm um coração limpo. E Ele quer se revelar para mim e para você. Que o nosso coração nesse dia, por esses dias, sejam abertos. Que o Senhor venha se revelar para você de uma forma tremenda, sobrenatural. Em sonhos, sabe? Que os teus ouvidos, que o teu coração, que a tua alma esteja atenta a ouvir a voz de Deus, porque Ele fala a todo tempo. Ele fala a todo tempo. Por esses dias eu me ausentei das redes sociais. Eu tô bem mais contida em relação às redes sociais. E o Senhor tem falado muito comigo, muito comigo, muito comigo. Ele tem me dado uns puxões de orelha, mas tem me feito crescer, tem me resgatado, tem me transformado. E a melhor transformação que você pode ter é quando você não fala nada e as pessoas olham pra você e falam assim, como você tá diferente, como você mudou. Essa é a melhor transformação. Esse é o melhor feedback que você pode ter. É quando você não fala, mas as pessoas percebem. Porque não é a mudança das palavras, mas é a mudança das suas atitudes. É uma metanoia. É uma mudança de mente, é uma renovação de mente. Que as nossas mentes sejam transformadas e limpas pela palavra de Deus, cheias da palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, de escassez, de desemprego, eu não sei o que você tem vivido. Mas que você viva a palavra de Deus que diz assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento. Às vezes você não tem motivo para ter essa paz. Às vezes as coisas estão um pouco difíceis, mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela excede todo entendimento. E quando você encontra ela, você não quer sair desse lugar, porque você simplesmente se lança para esse lugar de confiança, porque ele é real. Esse lugar secreto é real. Eu nunca vi tanta gente, tantos homens e mulheres de Deus falando desse lugar secreto. É real, não é um lugar físico. É um lugar de paz, é um lugar no Senhor. Talvez você não tenha uma casa, você não tenha uma estrutura, você não tenha privacidade. Mas esse lugar está dentro de você. Está dentro de você, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor te abençoe por esses dias. E fique atenta ao que o Senhor vai falar por aqui, através da palavra, em tantos lugares. Beijo no seu coração. Até a próxima.